Boa tarde a todos, estamos no meu canal Contar com Letras e hoje gostaria de desenvolver um tema que para mim é particularmente interessante, que é sobre vestígios de Deus na literatura e particularmente na poesia. Vem na sequência de um pedido de um amigo meu, que me acompanha neste nosso canal, e que o achou muito interessante porque é uma forma de partilhar conteúdos e de esclarecer as pessoas relativamente a determinados assuntos. E então, nessa sequência, porque Deus é sempre uma procura, nós andamos todos à procura, tínhamos ou não tínhamos fé. No outro dia apresentei o vídeo sobre o Deus da fé, que muita gente apreciou e achou interessante e que os ajudou muito a formarem a sua ideia relativamente à questão de Deus e, de modo particular, ao Deus da fé. Então hoje queria partilhar convosco sobre este tema, Deus, um itinerário. Porque todas as áreas da expressão humana, Deus está presente, embora às vezes de forma, digamos, camuflada, mas o certo é que há vestígios de Deus em todas as expressões da humanidade, em todos os géneros de arte. Há a expressão de Deus na pintura, na arquitetura, em tudo aquilo que a humanidade se expressa e onde manifesta a sua criatividade e que depois faz passar ou perpassar aquilo que a humanidade é e expressar aquilo que a humanidade é, de que é capaz, e nós já sabemos que é capaz do melhor, embora sejamos tantas vezes confrontados com o pior da humanidade, mas o certo é que a humanidade é capaz de sair muito para além do ordinário e fazer o extraordinário, a beleza do extraordinário. E a poesia, a literatura, é uma das formas extraordinárias da humanidade se expressar. E nessa realidade, nessa dimensão da literatura e da poesia, que é uma parte do ser humanidade, nós descobrimos vestígios de Deus. Então, hoje queria partilhar convosco e fazer um pouco este caminho de Deus, um itinerário. Começamos logo com São Paulo, onde ele diz na primeira carta, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, a sua realidade invisível, o seu eterno poder e a sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não têm desculpa. São Paulo diz esta frase, que é uma frase um pouco enigmática, mas para dizer que a realidade invisível de Deus tornou-se realidade visível, embora sendo sempre inteligível. E nós não temos desculpa para não acatarmos, digamos assim, e reconhecermos esse contrabalançar da invisibilidade de Deus, da inteligibilidade de Deus, mas também ao mesmo tempo a sua imanência, a sua presença no meio de nós. São Tomás de Aquino, outra figura proeminente que reflete muito sobre estas questões de Deus, diz o seguinte: conhece melhor Deus quem confessa que tudo o que pensa e diz fica aquém daquilo que Deus é realmente. Um convite à humildade de todos nós para que não nos arvoremos em senhores absolutos com pensamento definitivo acerca de Deus. Portanto, conhece melhor Deus quem reconhece que de facto nada sabe de Deus verdadeiramente. Então, não podemos saber o que são estas realidades espirituais, quer por meio da revelação, quer pelo conhecimento natural. E São Tomás afirma claramente isto. E cita Dionísio, que diz: o raiar da luz divina ilumina-nos, mas envolta numa multidão de santos véus. Delas sabemos que existem e não o que são. Portanto, de Deus sabemos que Ele existe, mas não sabemos verdadeiramente o que Ele é. Porque está envolto numa multidão de santos véus. Deus é aquele que se revela, mas é aquele que também se esconde. O Concílio Vaticano II, que foi um marco importante nos anos 60, de revolução no interior da Igreja e de grandes mudanças para a Igreja, para a vida, para o mundo, para os cristãos.
Então diz o seguinte: os mistérios divinos ultrapassam de tal modo a razão criada que, mesmo depois destas verdades terem sido transmitidas por revelação e recebidas pela fé, permanecem, apesar de tudo, cobertas pelo véu da própria fé e envolvidas pela sombra enquanto peregrinamos longe do Senhor nesta vida mortal, pois nós caminhamos na fé, não na claridade. Uma frase lindíssima em que nós de facto descobrimos que caminhamos na fé ou na obscuridade da fé e não na claridade, porque não há certezas nenhumas relativamente ao ser de Deus, à substância de Deus. Então, se olharmos também para outros monumentos sagrados do nosso tempo, à luz do Senhor ressuscitado e crucificado, também descobrimos muita coisa relacionada com experiências vividas e sentidas com profundo amor à existência e ao destino do homem. Por exemplo, o nosso grande poeta Fernando Pessoa. Em qualquer espírito que não seja disforme, existe a crença em Deus. Não existe crença em um Deus definido. Chamando-lhe Deus, dizemos tudo, porque, não tendo a palavra Deus sentido algum preciso, assim o afirmamos sem dizer nada. Ele, a que por indefinição não podemos dar atributos, é por isso mesmo o substantivo absoluto. Tão interessante. Fernando Pessoa, em Bernardo Soares, no livro do Desassossego. Sofia de Melbrenner, outro monumento da poesia, diz assim: não darei o teu nome à limpidez de certas horas puras que perdi, nem às imagens de ouro que imagino, nem a nenhuma coisa que sonhei. Da Antologia, 1985. E então diz mais: não estás no sabor nem na vertigem que as presenças bebidas nos deixaram, nem te tocam os olhos nem as almas, pois não te vemos nem te imaginamos. Fernando Pinto do Amaral. O meu gosto literário tem tendência para valorizar quase sempre os textos e os autores que escrevem direito por linhas tortas. Talvez por senti-los mais radicalmente entregues ao desconhecido de si mesmos e por isso mais próximos de uma obscura verdade. É isto mesmo que de facto nós somos. Somos próximos de uma obscura verdade. Herberto Helder, nosso conterrâneo, outro monumento da poesia, e diz assim: esperamos na obscuridade. Vinde vós que estáis, vinde, saudar-nos na viagem noturna. Nenhum sol agora brilha, nem luz agora nenhuma estrela. Vinde, ó vós, mostrar-nos o caminho, que a noite secreta é inimiga, a noite que fecha as próprias pálpebras. E eis como a noite inteiramente nos esqueceu, e esperamos na obscuridade. Herberto Helder, poesia toda. Miguel Torga. Vens e não sonho mais, quebra-se a onda no penedo austero, e o mar recua, sem haver sinais de que te quero. Não sei amar, ou amo o que me foge, já com Deus fui assim na juventude, dei-lhe a paixão que pude, enquanto namorava na distância. Depois, ou medo, ou ânsia de maior perfeição, vi-o junto de mim e fiquei mudo. Neguei-lhe o coração e então perdi-o, como perco tudo. Miguel Torga, Antologia Poética, Coimbra, 1981. Num dos seus volumes do seu monumental diário, Torga continua em luta e desgostado. Então diz assim: de alguma coisa me hão de valer as cicatrizes de defensor incansável do amor, da verdade e da liberdade. A tríade bendita que justifica a passagem de qualquer homem por este mundo. Vitorino Nemésio. Que a minha dor seja um campo de graças, e tudo o que de belo em vós eu diga, puro eco de alguém
e tu que faças ser cantando, eu só terra e tu cantiga. Vitorino Mésio, Obras Completas. Em jeito de conclusão, ficamos com Virgílio Ferreira, que na tua face lê assim: reparei que pouco a pouco eu ia passando através de toda a sua face enrugada e divisava através dela, como de um vidro sujo, a sua face antiga, inatingível, que estava do lado de lá e não nela, no vidro. Levantámo-nos e de súbito eu vi o rosto de Bárbara a rejuvenescer. A face lisa de esplendor, e imprevistamente era aí que eu repousava, na tua face, na imagem final do meu desassossego. Por fim, com Regis Debray, o Deus único é uma ideia de tal maneira forte que há um poder de síntese, um poder de explicação, de tal forma vivificante, dir-se-ia uma necessidade vital, que penso que Deus não nos abandonará e que nós não abandonaremos Deus. Ora, como veem, descobrimos Deus na poesia, nos textos, onde expressam de facto a inquietação, a procura, o itinerário interior de cada um, embora se reconheça que em todos, tanto nos que expressam pela poesia, pela literatura e pelas artes, essa inquietação, esse itinerário. Mas mesmo nós que nos digamos crentes, também temos as nossas inquietações e as nossas dúvidas. Dizia um grande pensador e também escritor espanhol, Miguel de Unamuno, que a fé é uma dúvida. A fé sem dúvidas é morta. Então, que de facto nós não tenhamos medo de duvidar, nos inquietarmos, faz parte da procura humana. Mas que sempre encontremos, mais cá, mais lá, uma resposta, embora seja na obscuridade, como alguns afirmavam isso. Vemos Deus na obscuridade. E que nenhuma sombra nos faça perder o caminho, nos faça ter pés e passos inseguros, mas com esta certeza da inquietação, mesmo que seja da inquietação, nós nunca nos voltemos para trás, mas sempre para diante, caminhemos ao encontro da luz, ao encontro da plenitude, que o Deus da fé, o Deus dos poetas, o Deus da literatura, o Deus da expressão humana, nos anima a ir para diante e que nada nos falte nos passos que vamos dando no nosso dia-a-dia.